Quando andamos pelas ruas, percebemos que vivemos em uma sociedade que sofre pela falta. Faltam boas condições de sobrevivência, faltam suprimentos básicos de vida. E não é preciso ir muito longe para perceber essa realidade. Geralmente está próxima dos nossos olhos, algumas vezes no caminho que fazemos até o trabalho, no semáforo que paramos pela manhã, na família que mora ao lado. Este contraste nos faz refletir sobre a fartura e a falta que se trombam diariamente. E o ponto de mudança talvez seja a nossa atitude. Normalmente fechamos os olhos ou estendemos as mãos. Algumas coisas na vida influenciam diretamente no futuro da gente. A educação é uma das principais. Educação de verdade a gente encontra num lugar onde é possível aprender sobre o mundo de diversas maneiras. Por isso, todo pai sonha e luta para dar ao filho a melhor educação do mundo. Há mais de 100 anos, a educação adventista se preocupa com o futuro dos seus alunos e prepara o caminho de profissionais de valor. A educação adventista fez parte da minha história. Nosso compromisso é com o seu futuro e com os seus sonhos. Saber compartilhar. Quem aprende a dividir o que tem, entende que o maior beneficiado não é aquele que recebeu, mas quem abriu as mãos para doar. E hoje você vai conhecer o Colégio Adventista de Porto Alegre, que decidiu unir forças e fazer a diferença na sua comunidade. Bem, o Colégio Adventista de Porto Alegre está comemorando os seus 50 anos. E nós pensamos como fazer uma comemoração diferente. Então pensamos em, já que são 50 anos, em desenvolvermos 50 ações solidárias, onde pudéssemos de uma maneira mais forte mostrar esse lado aqui para a nossa comunidade. E até olhando a história, revivendo a história aqui dos pioneiros, a gente percebe que eles tinham uma preocupação muito grande com o próximo. Eles não estavam preocupados tanto consigo. E a gente não poderia perder esse foco. A educação adventista, ela tem uma preocupação com o desenvolvimento de um todo, do ser humano em todos os aspectos. Gosto muito do pensamento de Ellen White, que diz que o objetivo principal da educação é restaurar no ser humano a imagem do Criador. Quando Jesus esteve nessa terra, a gente percebe que a Bíblia diz que ele andava fazendo bem, que ele se compadecia com as necessidades das pessoas. Nasceu uma ideia pequena na minha mente. Quando cheguei na escola, eu compartilhei com os funcionários, os professores, e eles começaram a sonhar muito alto. E daí surgiu a ideia, já que a gente está fazendo 50 anos, por que não tentarmos fazer 50 ações solidárias que envolvessem os alunos, as famílias e que fosse benéfico para a comunidade, né, em volta da escola. Afinal, a gente está aqui há 50 anos contribuindo para a formação acadêmica dos alunos, né, e também para a parte espiritual, né, que é o nosso foco principal. E os professores, nem todos compraram a ideia ao mesmo tempo, mas aqueles que começaram a
a seduzir os alunos começaram a trazer ideias também, pais também começaram a ajudar, né? E um professor foi contagiando outro, né? Nós começamos a colocar as ações em práticas hoje, né? Hoje foi a primeira ação, período da manhã. As turmas do 3º ano estão agora atendendo uma turma numa creche, né? E os outros professores, ao ouvir o que está acontecendo, os que não começaram ainda, estão com muita vontade de começar, né? Então tem grupos que já estão recolhendo dinheiro. Teve um grupo que as professoras já saíram para comprar cobertores para distribuir para as pessoas moradores de rua, né? Então eles estão assim muito motivados. E os pais, alguns pais ligam e falam: não esquece de me convidar, que eu quero ir junto, eu quero ter a oportunidade de participar de um momento tão importante. Solidariedade, uma palavra conhecida e muito usada para justificar atos de bondade dedicados ao próximo. Palavra grande que a gente sempre ouve no período do inverno, do Natal e campanhas especiais. Mas o curioso é que o ato solidário tem mais a ver com o que somos todos os dias do que qualquer outro significado ou datas no calendário. O uso da solidariedade é um reflexo de nós, mostra bem o que realmente somos, e mesmo assim, alguns ainda preferem fechar os olhos para a realidade. O tema da solidariedade tem sido discutido, apareceu muito nos últimos 10, 15 anos, eu acho, né? E para nós entendermos melhor o que significa solidariedade e ação solidária, eu penso que é importante nós distinguirmos dois conceitos de solidariedade. Então, um conceito que eu chamaria um conceito que é solidariedade como fato, nós somos solidários, isso é, o que acontece ao outro nos afeta, então nós somos interdependentes, né? Um pouco a imagem que o pessoal gosta de usar é se você está num barco, ou Titanic, e você está na classe A, na suíte presidencial, e começa a vazar água no porão, não adianta dizer: olha, não me afeta porque eu não estou no porão. Então, o mundo é único, nós vivemos numa única sociedade, no Brasil, por exemplo, né? E todos sentem efeitos que acontecem com os outros. Então, esse é o problema da ecologia, por exemplo. Não adianta dizer: olha, tem poluição em tal lugar, não me afeta, vai afetar. Então, reconhecer que nós somos interdependentes também faz parte da discussão sobre solidariedade. Mas tem uma outra noção importante, que é quando a gente diz: nós precisamos ser solidários com. Então, aí nós estamos usando a palavra solidariedade em um outro sentido. Não no sentido da mera interdependência, de reconhecer o fato da interdependência, mas uma atitude ética, de que eu preciso fazer algo para alguém que diretamente não me afeta. Então, por exemplo, uma mãe que defende o seu filho ou se preocupa com o alimento do filho, isso faz parte do instinto materno e da dinâmica familiar. Mas se preocupar com a fome dos filhos de pessoas que eu não conheço, isto é ato solidário, né? Então isso vai além do meramente reconhecer: olha, daqui 50 anos talvez fosse a fome dessa criança me afetar. Não, eu não quero fazer esse cálculo, eu sinto o chamado a. Então eu acho que assim, a ação solidária tem a ver fundamentalmente com esse apelo ético, né? A pergunta que vem logo depois é: por que nós fazemos ação solidária, né? Porque cuidar de quem tem relação conosco é questão de inteligência, né? Nos Estados Unidos tem uma expressão interessante que diz assim: seja egoísta, porque egoísmo é natural do capitalismo, né? Mas seja um egoísta inteligente. Se você tem uma casa bonita, mas se teu vizinho, terreno ao lado, é um terreno baldio cheio de ratos, e você joga lixo lá, alimenta ratos e desvaloriza a sua casa. Então, o preço da sua casa depende da vizinhança. Então, cuide da vizinhança para manter o preço da sua casa alto. Isto é um egoísmo esclarecido. Solidariedade não é isto, né? A solidariedade, no sentido ético, é você sentir a dor do outro, que é a ideia da compaixão. E isso é uma coisa importante, porque não é uma coisa só as pessoas santas sentem compaixão. Não. É da natureza humana nós sentimos compaixão. Como é que funciona isso? Como entender isso? Quando alguém está sofrendo, eu sei que estou sofrendo, porque ao ver o rosto dela, eu me coloco no lugar dela para poder entender o que ela está sentindo. É assim que a gente já entende o que as outras pessoas sentem. Então, ao me colocar no lugar dela, eu compartilho da experiência da dor dela. Não na mesma intensidade, mas eu sei que a pessoa sofre porque eu consigo me imaginar no lugar dela.
Então, é da natureza, e assim, específico do conhecimento humano, sentir-se no lugar do outro. Então, quando o outro fica contente, eu sei que ele está contente porque eu me coloco no lugar dele e também compartilho a alegria da pessoa. Por isso, a alegria dos amigos nos alegra. Né? E a dor dos amigos nos dói, e também das pessoas que não são tão amigas. Quando eu sinto a dor do outro, que é a compaixão, eu tenho que fazer uma opção. Aí vem a parte ética. Eu vou sair do meu mundo, do meu conforto e fazer algo para essa pessoa, ou eu quero me fechar e me livrar dessa dor. Se eu quero me livrar dessa dor sem fazer nada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a dor da pessoa da minha vista. Então eu viro a cara. Daí que quando a gente está andando na rua e vê alguém sofrendo, uma criança sofrendo ou com fome, a gente sente mal e o que a gente faz é muda a visão para eliminar a dor. E o pior é quando a criança, no caso da criança, se ela insiste em aparecer na minha frente, eu fico com raiva da criança porque ela me causa a dor, o mal-estar. Então essa é uma reação egoística. Né? Em termos da linguagem de São Paulo, o apóstolo Paulo, isso é fruto da carne, a obra da carne, do pecado, porque eu me fecho. Se eu consigo ficar na dor, na compaixão, dizer, olha, essa criança não merece isto. Não porque ela é pobre, mereça, ou coisa do tipo, mas porque o ser humano tem direito a uma vida digna melhor. Uma vida digna, uma vida melhor. Então, eu me deixo ficar na dor, aí eu tento fazer algo. Isto é a ação solidária movida por uma ética. Né? Então, nesse sentido, uma ação solidária, ética, é o melhor da natureza humana, que é a capacidade de sentir a dor do outro e querer se interessar. O bloqueio a essa dor, essa compaixão, e não fazer a ação solidária, é se deixar levar por aquilo que é de mais, não diria baixo, mas menos nobre do nosso instinto, que é eu preservar a mim mesmo das dores possíveis. Porque a dor do outro me dói, então eu tento fugir da dor. Então, no fundo, a cada momento que a gente enfrenta essas situações, eu sempre estou fazendo uma opção ética. Nós fizemos uma reunião com todos os professores, um lançamento, e nós já havíamos pensado em algumas ações. Nós montamos um mural, né? A nossa parte também de conquistar os professores. Dentre aquelas ações que nós havíamos sonhado, eles poderiam escolher ou poderiam criar novas. A gente direcionou assim, para atender idosos, crianças. Também tem um grupo que está fazendo uma ação social de preservação da natureza. Eles querem plantar 50 mudas de árvores. Já plantaram 30, num parque aqui próximo da escola. Eles plantaram com o acompanhamento de um agrônomo, né, uma árvore necessária lá no ambiente lá do parque. E as famílias agora, um momento também, uma oportunidade para a família ir com a criança para ver o crescimento, né? Para molhar a planta. Então, já proporciona também, além da solidariedade com o meio ambiente, o relacionamento familiar. Né? Tem uma turma da educação infantil que a solidariedade que eles estão praticando é em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, ajudando, vendo a necessidade. Né? Então, os professores, eles escolheram e eles mesmos estão indo atrás. O nosso único papel da escola é fazer ofício. Nós não estamos procurando para nenhum deles. Eles que estão indo atrás para fazer esse contato, marcam, vão lá, fazem entrevista com a pessoa responsável. E daí o que eles precisam, eles pedem para a gente. Mas está sendo o papel do professor que escolheu a ação junto com os alunos. Geralmente, em todo aniversário, a rotina é o aniversariante ser homenageado. A gente queria fazer diferente. Então gostaríamos de que a comunidade fosse beneficiada, até para cumprir com o propósito da escola, que é ajudar a comunidade. Então pensamos em algo diferente.
E está dando certo. A gente está, podemos dizer, no início desse trabalho, mas aquilo que já realizamos tem nos trazido muita alegria. Hoje mesmo a gente pôde compartilhar aí dessa experiência num hospital. E foi muito bom, emocionante ali o trabalho realizado. O ser humano nasce com potencialidade de ser solidário. Então nós temos estrutura orgânica, neurológica, de compaixão, de sair do nosso mundo, porque se nós não tivéssemos essa estrutura, nós não poderíamos. Por exemplo, assim, eu não tenho estrutura orgânica para voar batendo os braços. Então não adianta eu treinar. Então, aquilo que o ser humano nasce com potencial. Só que não é natural. É um processo de aprendizagem. E aí eu acho a importância da educação, não necessariamente na escola, mas a educação na vida. Por que a gente sabe disso? Se nós deixarmos as crianças fazerem somente o que eles querem, eles vão ser eternamente egoístas. Então nós nascemos egoístas, com potencialidade de amadurecermos, nos humanizarmos através de ações solidárias. Esse processo é o processo da humanização. Então que aí a educação tem um papel importante. E nesse processo da educação, dessa dimensão solidária, que nós nascemos com essa potencialidade, é importante mais do que ouvir ou falar sobre solidariedade, mas conhecer pessoas solidárias. E as pessoas dizem, olha como essa pessoa é humana, como essa pessoa é diferente, eu quero ser como ela, eu quero seguir o caminho dela. Aí começa então a aprender a ser solidário. Daí a importância do testemunho das pessoas solidárias, né? Obviamente, é preciso explicar essas coisas também, né, o que eu estava falando antes, porque isso reforça, mas não é a explicação que leva alguém a ser solidário. O que vocês vieram fazer hoje aqui? A gente vai entregar coisa para os bebês, recém-nascidos. Para os bebês recém-nascidos? E o que vocês entregaram? A gente trouxe fralda, a camisa, panos umedecidos. E por que vocês vieram entregar esses presentes para as mães? Porque a gente é uma criança, a gente é uma criança que tem tudo. E a gente tem que alegrar as outras crianças. E é isso que vocês vieram fazer aqui hoje? Sim. É? E vocês ajudaram a montar a cesta? Como é que foi? Sim, a gente ajudou, a gente comprou, a gente montou, a gente montou toda a cesta, a gente formou os pacotes, foi tudo a gente. Ajudaram a gente a trazer. A gente tem que agradecer muito aos nossos pais que compraram isso. Ah, é? E foi legal montar? Foi muito legal, divertido. É? Várias crianças montaram, mas elas não puderam vir porque os pais não podiam vir. E você acha que você vai lembrar disso para sempre? Aí eu vou levar pra sempre uma atitude muito bonita que a gente fez. No primeiro momento, os alunos não conseguiram enxergar toda a amplitude do que estava sendo proposto para eles, porque eles ficaram decepcionados que nós não teríamos a escola aberta nos moldes que acontecem todos os anos. Então, a escola aberta ocorre normalmente no mês de junho e é o momento que os alunos apresentam os trabalhos que eles fizeram até então, de pesquisas, né? Então, a escola é aberta ao público e eles apresentam tudo que eles construíram em cima dos conhecimentos que eles obtiveram, né? Mas depois que os professores começaram a explicar em sala de aula, né, que eles começaram a enxergar essas possibilidades de ajudar o próximo e sem receber nada em troca e perceber o quanto isso era importante para o crescimento deles também, eles mudaram a visão do que eles estavam tendo. Então nós temos grupos hoje, turmas hoje muito envolvidas. Algumas nem tanto ainda, né? Mas porque o projeto ainda não está andando tão rápido, né? Mas eu acredito que logo todas as turmas vão estar assim, muito envolvidas e as famílias também. Nós temos, como escola, temos que fazer a diferença na comunidade.
temos que fazer esse trabalho, voltando a que eu coloquei. Somos uma escola diferente, uma escola cristã. Cristo, o nosso exemplo, ele teve grande compaixão, ele teve um trabalho tão bonito. Esteve ali visitando as pessoas, muitas vezes chorando com as pessoas. E a gente entende que teríamos que passar isto para as pessoas. Muitas vezes a gente encontra aí, quem sabe, na nossa comunidade, pessoas que não têm necessidades. De repente, famílias que têm ali apenas um filho, e esse filho tem tudo que gostaria de ter. E entendemos que é importante ele poder olhar e ver que muito perto de nós existem situações diferentes. E a educação pode contribuir para que a sociedade olhe, e não apenas olhe, que ela sinta a alegria de servir. Eu gosto muito de uma história que aconteceu num momento de guerra, e diz que um soldado, ele se aproxima de uma padaria e ele vê ali uma criança com os olhinhos fixos numa vitrine onde havia ali alguns doces. E ele percebe que é uma criança que deveria estar com muita fome. E esse soldado se aproxima e pergunta: menino, você quer um desses doces? Ele faz sinal que sim. Ele compra alguns doces, dá para esse menino. Se dirige para o carro e de repente percebe que alguém puxa o seu casaco. Ele se volta para o garoto e o garoto pergunta: tio, o senhor é Deus? Quando nós ajudamos as pessoas, nós vamos estar muito parecidos com Deus. Então, dentro dessa proposta de educação, de restaurar no ser humano a imagem de Deus, acho que não existe maneira melhor do que uma ação solidária. Eu acredito que algumas ações, se não fosse promovida pela escola, o aluno jamais teria condições de ter acesso a isso. Hoje mesmo no hospital, normalmente uma criança da idade deles não entra no hospital, né? E eles tiveram a oportunidade de entrar e de entregar para as mães o que eles haviam preparado com tanto carinho, né? Acho que isso é assim, a criança está tendo uma vivência que ela não teria oportunidade no outro momento e que ajuda muito no crescimento, né? Aquela questão assim, eu vou dar, não vou receber nada em troca, ver a felicidade da pessoa que está recebendo, o quanto é gratificante para ela. Então, eu acredito assim, eles que estão doando sentem-se quase mais felizes que o que estão recebendo. No caso das escolas que atendem classes médias, né, que vai fazer esse trabalho nos lugares mais periféricos, é muito importante as crianças terem contatos pessoais com outras crianças para descobrir uma coisa que é fundamental na vida de todas as pessoas, que é uma diferença entre o ser humano e o lugar social. Na nossa sociedade, a gente identifica a classificação social com a humanidade da pessoa. Então, o rico vale mais do que o pobre, homem vale mais do que a mulher em muitos lugares ainda, quem tem título de doutor vale mais que o analfabeto. Não, isso são classificações sociais. Então, quando essa criança de classe média encontra uma criança pobre, então vai ver primeiro através do preconceito que a sociedade ensinou. Olha, é uma criança pobre, tome cuidado. E começa a brincar e vê que é uma criança como outra qualquer, em condições de pobreza. Então vai conseguir diferenciar. Ela é uma criança em condições de pobreza. Ela não é pobre em primeiro lugar. Primeiro é uma criança igual a ela. Essa experiência vai ser muito importante porque essa criança de classe média também vai descobrir que ela é uma criança que está na classe média e que se ela não ficar rica, ela não deixa de ser menos gente. Porque o nosso mundo, para se humanizar, precisa subir na classificação social. Não, porque a vida muitas vezes, a pessoa tem azar e não sobe, não é culpa dela. Ou que alguém passou perna, ou porque pegou uma época de crise, não depende da pessoa. Mas aí a pessoa fica achando que vale menos como ser humano. Não, como dignidade humana é mesmo. Então acho que essa é a primeira grande experiência. Segunda experiência, por lado das crianças pobres, é assim, essa experiência de ser reconhecida como gente. Isso muda a autoestima, que é muito importante.
né? E na medida que as duas partes fazem algo junto, a experiência profunda de que eu posso fazer algo para além do que está estabelecido, né? O novo é possível, né? E eu diria, fazendo de novo a ligação com o cristianismo, o evangelho significa boa nova. Então, uma novidade que é boa. Então, é isso, essa é uma experiência da novidade boa. A solidariedade deve ser pregada desde cedo na família e também na escola. Ajudar ao próximo é um presente que damos a nós mesmos. Até a próxima semana. Educação é relacionar-se. É quando eu me permito transmitir algo para alguém, mas também aprender com o outro. É quando eu consigo pegar todas as minhas vivências e, junto com o outro, relacionar tudo isso e transformar em conceito, transformar em aprendizagem. Eu gosto de uma frase de Paulo Freire que diz: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, mas a gente se educa em conjunto. Logo assim, todas as nossas faculdades mentais para serem desenvolvidas, tanto morais, intelectuais, éticas, físicas, elas precisam estar harmonizadas com o outro. Eu não consigo sozinho, eu não consigo com ninguém, mas junto a gente consegue nesse processo. Eu pensar sempre que eu não estou sozinho, eu não sou uma ilha. E nós juntos, assim, podemos sempre construir algo a mais. Relacionar-se também é relacionar-se com Deus. Então a educação não é apenas o conhecimento escolar, também é o conhecimento com Deus. E nesse conhecimento, então, é que a gente consegue valorizar tudo e aprender muito para a vida. Isso, para mim, é educação.